Du coup, merci. Donc, donnons continuation à la journée de la lusophonie. Il y a une chose qu'il va falloir qu'on fasse à la 4e, c'est qu'on arrive à tenir le temps avec tout ça. Mais bon, ça fait partie de cette fête du département d'études portugaises et brésiliennes qui montre bien que le travail fait avec nos étudiants est un travail à la fois technique, où on va enseigner la langue, mais également un travail de partage de culture, de partage de nos passions. Et en parlant de passion, j'invite à table mon collègue Ailton Sobrinho et l'écrivaine brésilienne Márcia Beixara pour un dialogue autour de la parution, de la traduction de La Maison des Fauves, et je ne dis plus rien. Alguém esqueceu. Olá. Bom, Márcia Beixara, mais uma vez seja bem-vinda a Clermont-Ferrand. É a segunda vez que você nos visita aqui na Universidade Clermont-Auvergne, ou terceira vez, mas desde que eu estou na universidade, este é o segundo encontro, é a segunda oportunidade que eu tenho justamente de encontrá-la aqui. Márcia Beixara, que vem, como o Daniel acabou de mencionar, acabou de publicar, na realidade, este livro em francês, com tradução de Isabela Borges, a tradutora que, na realidade, traduz os textos de Márcia Beixara na França, que se chama La Maison des Fauves. Márcia Beixara, na verdade, eu gostaria de fazer uma apresentação diferente sua em relação a... Agora há pouco nós mencionamos Carlos Drummond de Andrade, e algo me veio à cabeça, porque você inicia justamente o seu livro La Maison des Fauves, e eu vou mencionar a versão em português, A Casa das Feras, Quando Eu Nasci. E é justamente o primeiro verso de Carlos Drummond de Andrade no poema de 7 faces, e na realidade isso mostra também o número de faces que você possui, porque Márcia Beixara, ela é atriz. Márcia Beixara, ela fez inclusive, ela tem um mestrado em teatro pela Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Márcia Beixara também é dramaturga, então é a segunda face da escritora que nós acolhemos aqui hoje em Clermont-Ferrand. Inclusive, neste momento, ela assinou, na realidade, duas peças que estão sendo, na realidade, no Brasil e também com um tour aqui atualmente na Europa. Márcia Beixara, na terceira face que eu poderia dizer dessa pessoa, porque são tantas faces e eu vou categorizando uma após a outra, Márcia Beixara também é tradutora. Ela traduz autores franceses, e talvez uma das principais é a Virginie Despentes, com, inclusive, uma adaptação, você adaptou como dramaturga, a King Kong Theory, justamente, que está em cartaz nos teatros de São Paulo. Isso, São Paulo, vai passar também por Rio de Janeiro. Exato. Márcia Beixara também é jornalista, ela trabalha para a redação brasileira de Rádio France Internationale. Márcia Beixara, a sexta face poderia ser mediadora cultural nesse trabalho, porque você realiza várias coberturas jornalísticas, cobrindo também segmentos e eventos culturais, e falta justamente uma última face para Márcia Beixara, seria a sétima, para fazer referência justamente ao poema de Carlos Drummond de Andrade, que seria, e para fazer uma relação também com a publicação do seu livro, Márcia Beixara é uma fera. Mas eu gostaria de saber que fera você é, Márcia Beixara como escritora. Seja bem-vinda.
beaucoup. Alors, vous ne comprenez pas, vous me dites et je parle en français aussi, d'accord? Então, é interessante você me perguntar que fera eu sou, porque o Ivan Marques tem uma terceira que é um professor muito interessante de literatura no Brasil, professor da e ele abre essa jaqueta, a orelha do mestre dizendo assim, Drummond, dizendo: o meu ódio sempre foi o melhor de mim. Então, Drummond me toca enormemente. Eu sou mineira, eu nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais, então fui criada e forjada na prosódia desse poeta, entre outros, mas a fera que eu sou é uma fera, a bête que je suis, é sempre na transformação e na metamorfose mesmo, uma fera entre línguas, uma fera que atravessa fronteiras e que se deixa abimar, né, abimir nessa travessia, que não sai indemne, que não é uma fera machucada, mas que renasce dessas feridas de uma forma qualitativa mais interessante. É também um monstro que gosta de transitar entre diversos mundos, monstro usando a origem da palavra monstro do mostrar-se. Me lembro de Wajdi Mouawad, porque quando eu escrevo sobre teatro em Paris 3, eu escrevo sobre a obra do Wajdi Mouawad, do ator, diretor e dramaturgo franco-libanês Wajdi Mouawad. Eu escrevo sobre a dramaturgia da guerra na obra do Wajdi Mouawad, e o Wajdi tem essa fala: eu sou um monstro, né? Monstro do mostrar-se. Eu estou sempre entre 3 mundos, 4 mundos. Então, esse é o tipo de monstro, e de bête, e de fauve que je suis, avec mes cornes e mes griffes magnifiques. E é justamente essas obras. E já que nós tocamos sempre uma certa, não diria um ano e ser fera. Na realidade, inclusive notado, mas eu não vou encontrar aqui agora, uma citação de um dos seus, ficou na realidade no meu papel, que está de um dos contos que você aborda, você tenta trazer essa relação entre ser fera e humano, e você acaba dizendo na verdade, é preciso ser fera para se tornar humano. Na verdade, eu acho que de uma maneira intuitiva, eu tento desconstruir esse antropocentrismo mesmo literário ou existencial. Eu gosto exatamente no momento em que a gente perde uma espécie de consciência construída e que essa fera pode então se manifestar na gente de uma maneira revolucionária, mesmo que por uma questão de segundos. Me interessa mais quando a gente perde consciência num estado bestial do que quando a gente... Não que eu não goste da escolha trabalhada. Eu acho que o trabalho da escrita, inclusive, para nós todos, seja como escritores, ou seja como pensadores, ele é muito trabalhado, ele é muito interessante. E quando eu converso com outros poetas e outros escritores brasileiros que eu tenho a oportunidade ou de couturier, porque estão juntos em algum lugar, ou de entrevistar, eu vejo que tem muito trabalho, né? Nada cai, um transe, não é um transe a escrita é trabalho, é escolha, e a escolha consciente, né? Não, sem querer desprezar isso, o que eu gosto como imagem poética é a possibilidade de se deixar levar por esse estado da fera, esse estado primitivo, sonhado, fantasmé, talvez. E ser fera é também um signo de valência, porque, na realidade, os personagens humanos
nos seus inúmeros contos, são todos habitados justamente por essa humanidade, mas uma humanidade que é falha, uma humanidade, na verdade, eles estão numa sorte de cativeiro, né? Dentro das suas limitações, das suas tristezas, dos seus problemas cotidianos, e, finalmente, é a fera que é mostrada, que mostra quem pode tirá-los desse cativeiro. Não é mesmo? Acho interessante você sublinhar isso, porque sim, tem, e mesmo eu revendo algumas coisas que escrevi, e mesmo há vários anos atrás, e mesmo coisas mais recentes, tem sempre uma falha, tem sempre uma limitação, que quase vira uma bengala literária em algum momento. Eu estou a fim de escrever sobre super-homens agora, sabe? Porque eu gosto dessa história de tropeçar, né? O tropeço, para mim, é muito mais interessante do que subir lá no alto da montanha, né? Tropeçar e a fricção, o não conseguir. Isso me interessou muito também no início da minha carreira como escritora, né? Isso me levou muito, me trabalhou muito, e me trabalha ainda. E sim, eu acho que os limites da humanidade, como a gente é educado e construído em ambientes tão exigentes desse ponto de vista, desse tipo de acabamento, eu gosto quando a gente descobre as limitações disso. E quando a gente vê, eu gosto da fragilidade em cada um de nós. Você gosta do Gauche, justamente, Eu fazendo gosto referência do justamente Gauche, ao nosso poema do Carlos Drummond de Andrade. Você gosta do lado Gauche, justamente, Totalmente. do ser humano. Exato. É lá que eu me encontro, é lá que eu me verifico, e apesar de tudo, e nesse mundo que a gente vive tão ultra conectado, onde tudo tem que ser tão perfeito, né? Estamos todos aí no Instagram, né? Eu também estou nessa coisa da ultra imagem, e poder achar as falhas e se dar tempo de escutar essas falhas e de gostar dessas falhas, inclusive no outro, né? Nos outros, me interessa enquanto possibilidade poética, me interessa ainda. E falando de humanidade, falando das falhas do ser humano, a escrita de Márcia Bechara também é uma escrita do corpo. Várias vezes a gente associa a sua produção como uma escrita de metamorfose, justamente desse processo de transformação, seja uma transformação numa animalização de um homem que se torna um animal, uma fera, mas também uma transformação, uma metamorfose interna de alguns dos personagens, e tudo é veiculado justamente por a questão do corpo. Por que esse interesse justamente pelo corpo? Então, é uma coisa que, inclusive, tem uma diretora francesa, que é muito interessante, diretora de teatro, chama Béatrice Souplin. Ela vai montar La Maison des Fauves no teatro em Paris. Ela está trabalhando isso já. E uma das coisas, quando ela me ligou, esse ano, no dia 6 de janeiro, eu estava no Brasil, e ela me disse: Márcia, ela me ligou, eu estava no Brasil, j'ai envie de faire La Maison des Fauves au théâtre, je commence un projet avec 2 comédiens. Le comédien français quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je pense que ta littérature, elle vient du corps. Et c'est très théâtral, c'est très visuel, mas ça parle do corps. E a verdade, eu acho que sim, porque eu penso em outros textos saindo do La Maison des Fauves, indo para o Métodos e até voltando para outras coisas que eu tinha escrito anteriormente, como que a transformação, um corpo, um rosto que muda de acordo com a paisagem, uma mulher lagarto que não pode mais ter filhos, uma menina que se põe a dormir para o resto da vida e a última palavra que fala, que pede, é água. A existência e a transformação dessa matéria, ela é essencial para que eu possa exercer de alguma forma essa linguagem poética que me habita e que eu quero propor. Eu não sei se no futuro vai continuar sendo assim, porque a gente vai mudando, né, isso é interessante ver nos jovens, em pessoas da minha idade, em pessoas mais velhas, a gente vai mudando, nós todos, a escritura. E no caso da fera que eu sou, é uma fera que vai sendo atravessada também por um modo, que eu estava conversando com o Daniel sobre isso, um modo de pensar e de escrever francês também, que vai mudando um pouco, né, e que nunca será francês e que nunca vai ser só brasileiro, vai ser sempre essa coisa monstruosamente agradável, que me é agradável, mas extremamente misturada, né. Mas o corpo sim, mas é uma escolha, Ailton, intuitiva.
E acho que isso vem talvez da minha origem no teatro, né? No teatro não tem jeito. Eu estudei teatro, gente. Eu me formei em teatro. Eu trabalhei 14 anos no teatro e no teatro profissional como atriz no Brasil, antes de vir para a França. Eu escrevo teatro e no teatro o corpo é pulsante, né? Não tem muito como escapar dele, né? E acho que isso, de qualquer forma, me ajuda a formular essas ideias. E justamente na sua resposta sobre essa questão da importância do corpo, a centralidade, eu diria uma escrita, uma corporização, uma escrita corporizada, essa palavra talvez não exista, mas você dá alguns elementos que são recorrentes nos seus vários contos. Se eu tivesse tido mais tempo, certamente eu teria feito um estudo quase lexicográfico, justamente para ver a incidência desses elementos, e você avançou alguns. A questão da matéria, do corpo, evidentemente, está bem presente, da água e principalmente da contaminação. São matérias, são palavras que estão, que habitam também os seus textos. Tudo isso está interligado. E uma curiosidade, por que a água? Por que o interesse também por essa matéria líquida? A água a água ela tem uma simbologia muito profunda, né? Eu vi hoje o pessoal falando do jarez. Aliás, bravo pelas apresentações de hoje. Ça m'a touché énormément, énormément. J'ai trouvé d'une qualité incroyable et ça m'a fait du bien de voir que dans ces mondes pourris, chaque fois plus pourris, vous êtes là, cette jeunesse intelligente, curiosa et avec une qualité impressionnante. Mais parce que je me souviens de Jarrés. Vocês falaram do Jarez, né? E eu desde muito novinha, desde os 18 anos, me interesso pelos orixás por uma razão minha, porque minha família não tem nada a ver com isso. Isso não vem de coisas. E os orixás, e uma das orixás que mais me conversa comigo, são duas, é Oxum e Iemanjá, são duas rainhas das águas, né? Lendo as cartas do tarô mitológico, eu tiro as cartas do tarô mitológico há mais de 25 anos. Uma das cartas que eu mais gosto é justamente aquela que tem a Helena de Troia com nas águas e tudo. A água é emoção, né? Ela não é contida quase. Ela compõe a maior 80%, 70% do nosso mundo. Ela é muito violenta. Ela parece que consola, mas ela deborda. Ela pode ser suave, mas ela tem uma coisa emocional nessa matéria que transborda e que me interessa enquanto serenidade, mas também enquanto poder de violência, de invasão, de transporte. Mas não só a água. Você trabalha essa questão da água também, evocando, por exemplo, a questão da lágrima, da lama, essa questão líquida também, na verdade. Que eu nem queria entrar, mas me veio uma coisa assim. Eu sou uma mulher, assim, de certa forma, que me identificada com esse, as águas me habitam, né, há muito tempo, assim, corporificamente. E hoje nem acho que isso seja tão importante, porque a gente fala muito hoje essa questão do gênero é uma bobagem, né? A gente já entendeu isso, a gente já transpassou isso. Mas de alguma forma existem águas que que me atravessam, que me atravessaram, que atravessaram o meu imaginário em alguns momentos, e essa lama e eu gosto do fungo também. Eu gosto de tudo que contamina, eu acho. Muito mais, não tem nada a ver com gênero, é uma bobagem isso. Porque mesmo as feras, elas são transgênero, elas são pós-gênero, elas são pós-dramáticas nesse sentido. Mas, e mesmo a minha escrita muito teatral é muito pós-dramática nisso. Mas é a coisa da contaminação, talvez, que a água traz. Tem um conto meu que chama Lastro, que fala sobre isso. Que fala sobre a possibilidade de se contaminar e aí o quão interessante que é isso e tal. E você está de acordo? Bom, eu diria que você é um especialista em contos, você é uma contista, vamos assim dizer. Vamos dizer que a vida me fez assim. E tem um grande contista argentino, o Ricardo Piglia, ele dizia que um conto conta 2 contos, na verdade.
O contista, ele apresenta, na verdade, duas versões na redação do conto, uma realidade que está na superfície, que seria simplesmente para atrair o leitor, e uma realidade ou uma história, o segundo conto, uma história subterrânea, no momento em que o autor, o contista, ele abocanha o leitor e o segredo, o ápice da escrita, o ápice da mensagem, do texto, se revela. Você agora há pouco citou a palavra intuição para, por exemplo, fazer referência a alguns elementos na sua produção escrita. Essa mesma intuição ou essa mesma técnica é algo que a qual você é sensível no momento de redigir os seus contos? Essa forma de uma escrita refletir, uma escrita que tenta obedecer a alguns códigos ligados ao próprio gênero ou não? Intuição, eu falo de intuição, mas eu não sou ingênua. E, aliás, acho que ninguém deve ser. Eu acho que a ingenuidade a gente tem que botar no lixo. Ingênua no sentido de saber, eu não sou ingênua, no sentido que eu sei que essa minha intuição decorre de um reservatório de livros que eu li e de coisas que eu vi e de coisas com as quais interagi, um reservatório de linguagem. Eu acho que para escrever você tem que ler muito. Eu acho que muito, muito interessante isso. Je vais puiser quelque part. Je sais très bien de ça. Je ne suis pas une créatrice ex machina, eu vou em algum lugar, eu vou ali beber e misturar as fontes e talvez às vezes de uma forma não muito consciente, mas não de maneira sobre-humana, de uma maneira muito humana, eu vou ali trabalhar aquele material com o qual eu me alimentei durante toda a minha vida. Eu gosto da história da encruzilhada e da armadilha, eu gosto. Talvez até do ponto de vista da atriz que eu sou, ou que eu fui, e existe um momento, né, da virada, né, existe um momento que você se mostra para o público, no momento que você pesca, no momento que você faz a armadilha, no momento que você caça, e um pouco a gente diria talvez a catarse, talvez, mas não gosto tanto dessa palavra, mas existe esse momento teatral, né, que eu busco, sim, em algumas horas. Embora a minha escrita tenha ficado ao longo dos anos cada vez mais relaxada desse ponto de vista. Eu estou menos interessada nessa sedução, porque isso não deixa de ser uma sedução, e é uma sedução que a gente exerce quando está começando a escrever, e que é mais jovem, e que quer seduzir e tal, e estou mais me deixando levar por uma coisa mais desconhecida, porque eu acho que eu tenho que ir para esse lugar um pouco mais desconhecido, um pouco mais longo, talvez a chegada vai ser mais demorada, e talvez ela não se resolva tão fácil quanto nos contos, quanto eu quero, né, uma autora de contos, ela quer resolver um pouco rápido. Agora falando do Mas será que Pigmalion, você resolve mesmo? Porque não, eu acho que eu deixo o você enigma. deixa muita indeterminação, citando o Wieser no Como Funciona a Ficção, e praticamente isso é próprio da literatura da ficção. Uhum. Você seduz o leitor e depois dá um pé na bunda e diz, resolve essa história. Eu concordo, Tutafé, eu concordo. A ideia é jogar a bomba. Entendeu? É bem mulher bomba no meio da coisa. Você, pá! E aí? Entendeu? Isso eu tenho ainda. Eu acho que isso eu vou ter para o resto da vida, porque eu gosto desse efeito em mim também. Eu gosto de. Fazem isso comigo, né? Vários autores. E tem uma outra coisa também, porque você falou do Pig, que é um autor que eu não conheço tanto, mas recentemente teve aqui lançando comigo esse livro, né, pela nossa Edições, uma poeta brasileira jovem que eu amo muito, que é a Luísa Romão. E Luísa estava comigo e aí a gente conversando antes de uma leitura pública que a gente ia fazer e ela disse assim, eu falei, e é interessante, não é, Luísa? Eu falei para ela que o lugar de onde se escreve também determina o que se escreve. E aí ela me trouxe, falou, peraí, vou ler uma coisa para você. Foi na mochila dela, trouxe um livro de diários do Pigli, onde ele falava exatamente isso. Isso também dá uma pista, se a gente está falando de lugares, o lugar de onde eu escrevo determina muito o que eu estou escrevendo. E eu tenho um projeto novo que chama Pendant tu m'oublies, Enquanto Você Me Esquece, que eu vou escrevendo de lugares que eu viajo desde 2018.
E eu vou escrevendo com um endereçamento específico, que eu estou conversando com meu pai, que tem Alzheimer. Então ele vai se esquecendo das coisas. E enquanto eu trabalho com aquela ideia do Victor Hugo, que o esquecimento nada mais é do que um palimpsesto, a memória nada mais é do que um palimpsesto do esquecimento, ou o esquecimento nada mais é do que um palimpsesto da memória, que eu acho maravilhoso isso. Então eu vou contando para o meu pai as histórias, enquanto eu te conto o mundo, enquanto eu esqueço o mundo, enquanto você se esquece, entendeu? Eu vou te contando. A história é mais ou menos essa. E o lugar de onde eu estou escrevendo para ele, de todos os lugares, vocês não imaginam, desde a Dinamarca, Marrocos, São Paulo, Saint-Denis, você entendeu? Eu vou contando histórias e aquilo vai mudando completamente o que eu estou dizendo. Então eu acho isso interessante. E o lugar ele pode ser geográfico, mas ele pode ser afetivo, ele pode ser um estado de espírito, ele pode ser um objeto de arte, ele pode ser uma ausência, um lugar, é muitas coisas. É um pertencimento, é uma ancestralidade, é saber de onde você veio, entendeu? Então isso é determinante para mim enquanto autor, isso eu aprendi. E falando justamente sobre essa questão de lugar, você sendo mulher, as personagens femininas têm um lugar também nos seus contos. Vem disso que você acabou de explicar ou é por uma outra razão? Ela vem porque ela vem sempre meio ferida, né? Ela vem sempre meio ferida, assim. Eu me lembro muito do meu ambiente familiar. Eu venho de uma geração, ao contrário das meninas que estão aí, que foi um pouco massacrada, assim, massacrada, né, tô fazendo de vítima, né, mas não massacrada. Mas ela foi o pessoal que tá aí com 40, 50 anos, a gente não foi muito engraçado a nossa construção enquanto mulher, no mundo. E eu me lembro das minhas tias em Minas Gerais, assim, e isso tem um efeito no corpo, já que estamos falando de corpo, contundente, né. A gente vê pessoas que derivam para uma saúde mental um pouco complicada, um pouco limítrofe, a gente vê pessoas que se machucam, né. Eu vi situações extremas dentro da minha casa, né, assim, do feminino. E isso me moldou muito, né. Eu me lembro do momento em que saio de casa, e isso é uma coisa pessoal, não é da autora, eu saio de casa para me salvar um pouco, para poder escrever. Eu saio de casa para encontrar minha casa, né. Minha casa é minha língua, e as minhas línguas, no caso, né. E acho que a construção desse mesmo se as personagens possam ser revolucionárias, porque eu quero que elas sejam, né, eu quero que em algum lugar elas se libertem, elas se transmutem, nem que por isso elas tenham que morrer, eh, ela vem de um feminino um pouco sofrido, e aí sim podemos falar de um lugar de fala. De um lugar de fala, que eu tenho plena consciência que é de uma classe média pequeno-burguesa, branca, entre aspas, porque, né, branca absolutamente mestiça no Brasil, mas considerada branca no Brasil, e então não vem de nenhum lugar miserável também, mas consciente dessa repressão, desse ambiente extremamente machista onde ela foi construída e desconstruída, E justamente. voltando justamente à questão o contexto, na realidade, de publicação desse livro na Maison de Fauve, pela nossa edição, você explicava justamente agora há pouco, durante a pausa, que não é uma seleção de contos que foi realizada por você. Na verdade, Não. lhe apresentaram o livro. Na verdade, a Simone Paulino, que é a proprietária da Nós no Brasil, da editora Nós, que fez a Nossa aqui na França, que eu acho maravilhoso, essa ideia de fazer uma editora que chama Nossa, né, a Nu, né, mas no feminino um pouco. A Simone me veio com essa proposta quando eu estive no Brasil, ano passado, eu estive em São Paulo, e ela me chamou lá na editora e falou: "Olha, eu fiz uma espécie de curadoria de seleção de textos, l'enchaînement c'est comme ça". E ela me mostrou então esses textos, e os critérios que ela usou, então, são personagens femininas que têm uma certa incidência na linguagem, que tem e que sejam, de certa forma, revolucionárias, porque como a editora chama Nossa, então ela achava que tinha, mas ela fez isso de uma maneira muito interessante.
ela me propôs, e eu confio no tino da Simone, achei interessante. É um recorte que eu, Márcia, se me mandassem fazer, não é o que eu teria feito, porque eu vou por evidentemente, eu como autora, eu vou para onde eu acho que a linguagem fica mais aguda, talvez, mas ela fez uma costura interessante, e é muito interessante, eu acho, para todos nós autores aqui, vocês mais jovens que estão se tornando autores também, de diversas formas, é legal quando outra pessoa vem e interfere, sabe? É legal quando outra pessoa vem e fala, então, a partir daí eu que e quando interfere, quando dialoga com você, uma pessoa que retrabalha seu texto. Quando a gente publica um livro, a gente tem pessoas que trabalham o nosso texto, né, e que transformam o nosso texto. A questão da tradução é um pouco isso, né. Exatamente. Como que você enxerga a fera, a obra traduzida, em relação ao que você mesma escreveu? É um choque ou não? É o seguinte, a Isabela Borges, que traduziu esse livro, é uma parceira de longa data, né. Então, em 2010, esse conto, a La Maison de Fauve, A Casa das Férias, ele tinha sido selecionado por uma antologia aqui. Então eu já tinha visto o trabalho da Isabela uma vez, foi publicado nessa Revue Sainte-Ambroise, é uma antologia lá de Paris, foi selecionado para essa primeira coisa. Então, na época, em 2010, eu não tinha nem o francês, né, bonjour, rabat-jour, mon amour, entendeu? Eu não tinha nem o francês necessário para entender a tradução dela. Mas hoje, é claro que revendo, eu acho de uma força e de uma potência e de uma elegância. Eu acho que muitas pessoas hoje, né, que eu estou aqui há muito tempo e faço tantas intermediações e traduções, obrigada, Daniel. As pessoas me perguntam: "Márcia, muitos autores brasileiros, você não quer traduzir para o francês?" Eu falei: "Não tenho legitimidade nenhuma de traduzir para o francês, eu traduzo para o português do Brasil, do francês é outra história". Mas vendo o trabalho da Isabela e vendo no francês, agora tem umas coisas, tem uns contos que eu acho estranho. Eu ainda não tô ainda o ouvido ainda não, sabe, tem uma hora que eu falo: "Gente, tá muito barroco isso", sabe. Mas também, é também da minha, isso faz parte, eu gosto dessa fricção, eu gosto do meu incômodo, porque escrever é lidar com o seu próprio incômodo o tempo inteiro, 90% do tempo. Quando você começa a escrever, você lida com essa fricção interna o tempo inteiro. E você ou dá a mão para ela e avança, ou você desiste, entendeu? Ou você vai se arrastando e se esfolando nela, eu faço isso direto. Sabe, também é bom, né, isso aí produz, flores inexploráveis, assim, interessante. E falando desse processo de tradução, de interferência, de uma outra versão, você, como escritora, que se torna leitora de seus próprios textos, falando também de contaminação, agora há pouco você mencionou, nós fizemos referência a isso, e na apresentação eu fiz referência também às suas inúmeras atividades. De que forma tudo isso contamina a sua escrita? O fato de ser jornalista, o fato de ser, você mencionou que a forma que você construiu seus textos tem de teatro, pelo fato de você ter essa experiência, essa fé no teatro igualmente. Como que você doma exatamente todas essas contaminações que podem justamente ter um impacto naquilo que você produz? Essa é uma excelente questão que você se coloca ao longo do tempo, quando você vai construindo a sua carreira. E quando você é jovem, você fala assim: "Ah, gente, não vai dar certo isso, né, como é que é? Né, escritor, jornalismo, e agora? Eu vou virar isso? Vou virar? E se eu quiser desvirar depois?". Então, tudo que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que vira e desvira, e revira e transvira. E é maravilhoso, absolutamente isso. Eu vivi isso recentemente quando recebi o convite da companhia Pygmalion Escultura que Mexe, que é uma companhia de teatro muito conhecida aqui na França, brasileira, para a gente fazer um espetáculo para Charleville-Mézières, que estreou agora, uma coprodução com o Festival Mundial de Marionetes de Charleville-Mézières. Então, o Eduardo Félix, o diretor, me jogou uma e tento né, como é que fala isso? Esqueci a palavra em português, em francês também, um anzol, né, uma isca, e disse assim para mim: "Escuta, Márcia,
E você não quer fabular as fábulas de Esopo? Fabula para mim, reinventa as fábulas de Esopo. Quero fazer um espetáculo de marionetes assim. E a gente fez fábulas antropofágicas para dias fascistas. E aí eu me vi, pela primeira vez na vida, aos quase 50 anos, escrevendo para bonecos. É muito diferente do que escrever para atores. Você não tem ideia da complexidade técnica do que é escrever para bonecos. Aí eu falei, mais uma vez, né, dona Márcia, botando o pé onde você não conhece, né? Não faz a mínima ideia. E aí você se lança num negócio, e aí o que eu fui? Falei, gente, eu vou buscar uma espécie de gênese para começar essa história, porque eu não vou lançar Esopo do nada, não vou começar a contar a historinha. Então eu falei, eu tenho certeza, o que mais me dói, né, na fábula? Falei, o Rio Doce, onde eu nasci lá em Minas Gerais, foi morto pelas mineradoras. As imagens daquele rio vermelho de sangue, dos peixes sufocando, pulando para fora, uma das coisas que mais me dói no mundo. Eu falei, tem um rio, tenho certeza que tem um rio no Inferno de Dante. O inconsciente da gente é uma loucura. Eu fui olhar, eu te juro, O tem um inconsciente rio. dos seus personagens também. Também. Mas olha, de nós todos, o nosso inconsciente, se a gente faz confiança, é uma loucura. Fui ver, tem o rio Aqueron, onde os animais, no Inferno de Dante, vão beber de água e viram homens, e os homens bebem e viram animais. E nós estamos falando de fábulas antropofágicas de Esopo para dias fascistas. Os animais estão lá. Eu falei, não é possível. E Eduardo me decide abrir a peça desenrolando um rio de sangue. E ele pegou essa minha rubrica inicial, era uma rubrica, né? Uma rubrica é onde você fala, aqui acontece isso, aqui acontece isso. Não é para entrar na peça a rubrica. Ele pegou essa didascalia e botou no texto bem alto. E então começa a atriz desenrolando esse rio de sangue, fazendo as coisas. Quando é que eu ia imaginar que era isso, entendeu? Então, se você me pergunta sobre como ser uma atriz, uma transautora, né? Transautora, na verdade, uma autora que atravessa tantas coisas, é isso, é se julgar numa espécie de abismo íngreme, tudo bem, numa situação de confiança, né? Eu tenho confiança no Eduardo, ele tem em mim, com artistas que eu tenho confiança, não estou, né? Não estou me julgando também, não vou morrer, mas se lançar nas possibilidades dessa nova linguagem e tentar puiser em imaginários que você já conhece, né? Quando eu vou fazer uma cobertura, só para fazer o outro lado da coisa, né? O meu estado espírito é completamente diferente, né? Eu vou ali como um soldado ouvir ali aquela história inteira e o tempo inteiro também eu me pergunto que história eu vou contar. E ela tem que ser uma história contada bem no transitivo direto, ali na construção da frase, né? É outra coisa completamente diferente, mas que eu tento sempre trazer também um pouco do backstage da cobertura jornalística. Ah, olha, aquele diretor, ele tá incomodado com aquilo, eu vou tentar dar uma cutucada para ver o que ele fala, às vezes surgem umas imagens interessantes, eu sempre tento, quando eu converso com outros artistas, isso é muito louco, quando você também é artista e você vai entrevistar alguém, você veste uma outra personagem, né? E aí você tem que esquecer aquilo e você tem que se colocar em outra posição. Mas eu tento sempre trazer alguma coisa, fazer uma pergunta que não tem a ver com o universo daquele artista. Sempre estou entrevistando um músico, eu pergunto de literatura, sabe? Sempre, e esse curto-circuito sempre dá frutos interessantes. É impressionante. E ele dá também do outro lado. Quando eu resolvo trazer a coisa documental para o teatro, ou quando eu resolvo trazer a coisa literária para a tradução. Por exemplo, eu traduzi uma autora francesa que é importante, chama Hélène Cixous, A Hora de Clarice Lispector, que ela escreveu, que foi publicado pela editora Nós no Brasil. Tem uma hora em que a Hélène Cixous simplesmente pira na batatinha, totalmente. E é maravilhoso que ela resolve escrever para Clarice Lispector, mas escrevendo uma linguagem louca em francês, parece quase sei lá. Eu tenho a honra e o prazer de me comunicar por e-mail com um grande escritor e tradutor brasileiro, que é o Augusto de Campos. E quando eu estava traduzindo a Hélène Cixous, eu escrevia para ele, falei assim, escuta, olha só o que eu estou fazendo, eu estou me achando você.
Ele morria de rir, porque ele faz isso muito bem poeticamente, né? E a Hélène Cixous me obrigou um pouco tem uma hora que ela constrói umas frases malucas, parece, sei lá, um francês louco, e eu tive que aportuguesar aquilo, mas criando poeticamente junto com ela. E eu mostrei para ela o que ela fez, e ela aprovou e tudo, bom. E a história com a Helena é outra história maluca, olha lá, transitando de um lugar para outro. Minha história com a Helena começa no dia seguinte ao assassinato de Marielle Franco, onde eu vou lá na casa dela fazer uma entrevista sobre os 50 anos de 1968 na França. Ela me recebe na casa dela. Como eu cheguei na casa dela? Eu botei no Google e-mail Hélène Cixous, né? Simples, né? Obviamente nada apareceu. E nenhum colega meu conseguiu conversar com ninguém naquela época, mas veio um endereço super esquisito, eu falei, vou pegar aquilo, escrevi para aquele e-mail, falei, não sei quem é que está falando do outro lado, mas aqui tal, não sei o quê. Era um e-mail que ela utilizava com Derrida, antigo, né, coisa de psicanálise, do grupo de psicanálise dele, ela resolveu responder. Entendeu? E a nossa história começa toda louca, assim. E começa com jornalismo, e vai parar na literatura, e vai parar na tradução. Agora estou escrevendo um negócio para ela. Entendeu? Então, as coisas, na verdade, que eu julgava muito separadas e que me doíam por estar tão separadas, eu falava, eu não sei o que eu sou, né? Eu sou muito estranha, né? Plusieurs casquettes, ça fait rien, c'est l'air de rien. Na verdade, podem compor um painel de coisas, esses vidros quebrados, às vezes fazem um mosaico interessante e refletem a luz de maneira inesperada, sabe? Bavardo, não? Sim, não, mas você tem todo o direito de fala, você está no seu lugar de fala, na verdade. Antes de encerrarmos esse bate-papo, gostaria de saber se alguém teria alguma pergunta para fazer a Márcia Bechara. Ataquem, gente. Márcia, boa tarde, é um prazer estar aqui escutando você, principalmente porque eu sou de Belo Horizonte, represento a PUC Minas. Onde eu estudei jornalismo. Olha só, mineiro não pode falar 5 minutos se não descobre que é família. Vira família em 5 minutos. Assim. É verdade. E eu conheço um monte de gente com o sobrenome Bechara, se a gente bater papo aqui, a gente vai descobrir que é prima, qualquer hora. Mas olha só, a minha pergunta é sobre exatamente a mineiridade na sua escrita. Qual que é o lugar do ser mineiro, da prosa, que é tão típica da nossa gente, da contação de causos, né? Você fala muito, por exemplo, do bestiário, e qual que é o lugar do sertão? Enfim, como que Minas brota na sua escrita? Bom, para começar, é uma ótima pergunta. Para começar, eu me considero forjada pelo fogo de uma pessoa que chama Guimarães Rosa. Quando eu li Guimarães Rosa, tem 2 autores, bom, 3, mas entre eles que me explodiram a cabeça. Um deles foi, sem sombra de dúvida, Guimarães Rosa, que eu li as obras completas, depois li o crítico alemão falando sobre ele. Eu me lembro que eu tinha 18 anos quando eu terminei, e quando eu terminei eu era um pouco ateia, e quando eu terminei eu falei assim, não sou mais ateia, não, acabou, porque quem escreve desse jeito não é possível ter uma inteligência. Não é possível mais. Eu fiquei louca com essa história. Eu com 18 anos, tá. Evidente que se Guimarães me fratura esse lugar e me cria, né, e me forja, como deve ter forjado milhões de outras pessoas, ou milhares de outras pessoas, a mineiridade está lá, o sertão está lá, né, mesmo que desconstruído ou reconstruído. Mas tem outra coisa. Tem, às vezes, é uma boa pergunta, porque às vezes eu vejo contos que eu escrevi, por exemplo, como Casa Novo Mundo. Casa Novo Mundo é uma casa de baile. Eu não sei de onde eu tirei isso. É uma casa de baile num barranco, numa periferia, que poderia muito bem ser Contagem, do lado de Belo Horizonte, onde as pessoas vão dançar. Elas vão ter um dedo de prosa, tem pimenta, tem mentira,
sabe? É claro que tem morte, porque tudo meu tem um certo assassinato no meio, tem uma violência uma hora que despenca do barranco, mas tem uma mineridade. Eu falo, gente, de onde que eu tirei isso? Porque eu eu sempre fui extremamente urbana, você entendeu? Eu sempre fui para uma coisa punk, se for falar pós-punk, ultramoderna, Berlim, você entendeu? Era não que eu não seja brasileira, não tenha sido sempre samba e tudo, mas é porque o meu vetor era tão aqui, eu falei, quando eu vejo essas escrituras, eu vejo a mineridade ali. Quando eu vejo as mulheres grávidas, que eu relato os partos, o dormir profundamente da menina, que não acorda nunca mais, porque ela só quer dormir, esse estado de transe aquático, subaquático, essa entrega, sabe? As paisagens que eu descrevo, porque por mais que eu queira, elas estão dentro de mim, as paisagens, né? Então, essas paisagens internas são muito mineiras. E Minas continua me emocionando muito do ponto de vista de linguagem. Eu vejo aquelas pedras, assim, toda vez que eu repasso, eu falo, não é possível, né? O que é? Eles querendo me matar, né? Eu entendo o que é o Drummond. Então, Minas está ali, sim. Está ali enquanto vocabulário, está ali enquanto intenção, está ali enquanto escolha e está ali enquanto personagem. Por mais violenta que a fera queira ser. Sim, você falou que o lugar onde você escreve tem um grande parte no que você vai escrever. E como exatamente você sente essa influência quando você escreve do lugar onde você escreve? É uma ótima pergunta também, porque durante muitos anos eu me perguntei por que eu demorei tanto a voltar a escrever em Paris. Por exemplo, Paris, na minha cabeça, é o lugar dos escritores, não só dos escritores, como dos tradutores. E é um lugar da palavra, da literatura, e eu me bloqueava completamente para escrever aqui. Eu podia ir para Saint-Denis, eu já escrevia, mas voltar para Paris, não, entendeu? Você entendeu? A sua pergunta, na verdade, é para entender como isso me influencia de fato, né? Como isso, por exemplo, vou tentar te dar exemplos de sensações, porque eu acho mais válido do que falar de teoria. Quando eu estava na Dinamarca, quando eu estava em Copenhague, e eu estava começando a escrever para o meu pai, eu fui num cemitério e eu fui tentar achar a tumba do Hans Christian Andersen. Era esse a minha quête investigativa. Chegando na beira desse cemitério, eu encontrei uma mulher da minha idade, estava com um bebê recém-nascido na cadeira, chama Noah, o bebê. Nós ficamos amigas de Facebook, hoje eu vejo Noah crescer. Eu falo, olha, se eu tivesse escrito um livro, ele teria 5 anos. Eu estou vendo o menino crescer, sabe? E quando essa mulher me pega e eu faço uma pergunta para ela, aonde que está a tumba do Hans Christian Andersen? E ela fala, vou te levar até lá. Eu falo, não é possível que ela sabe. Ela sabe. Essa mulher e esse bebê de colo me levam até a tumba do escritor. Durante o caminho, ela me conta que durante anos ela tentou ter um filho e que ela teve diversos abortos consecutivos. E essa dinamarquesa, nesse cemitério, que eu não sabia, mas na Dinamarca as pessoas fazem piqueniques no cemitério, é uma coisa maluca, é maravilhoso isso. As pessoas no meio das tumbas, assim, comendo e tal, não sei o quê. E essa mulher me chora. Essa dinamarquesa, e eu brasileira, né? Fazendo a fina, e essa mulher, o gap cultural lá, né? Daí eu falei, ela me contando essa história, ela chora, assim, muito discretamente, e me deixa na tumba do escritor. Nesse momento, eu abro um caderno que eu tinha comprado no Museu Dinamarquês de Arquitetura, só porque era cor-de-rosa, tinha achado, e eu começo a escrever compulsivamente para o meu pai. E não é possível que o lugar não tenha determinado essa escrita. Você entende? Era o estranhamento do lugar, a descoberta de uma linguagem, as prosódias daquela língua que eu não conheço. Ou seja, eu não ouvia nada, porque eu não entendia nada, eu só ouvia uma música.
É claro que nós conversamos em inglês, eu e a dinamarquesa. A ideia de um bebê que me leva, que chama Noah, que me leva até o túmulo de um escritor. Eu pensando sobre a morte e escrevendo sobre meu pai, entendeu? É claro que se eu tivesse em Paris, aquilo não, ou se eu tivesse no Rio Grande do Sul, você entendeu? E então, aquilo me deslocou de tal forma o eixo da minha língua, do meu coração, sei lá do quê, e que produziu isso. Então, eu acho que sim. Eu acho que quando eu estava no Marrocos, quando eu estava andando de carro no deserto, e que eu tive vontade de escrever certas coisas que são extremamente monotemáticas, eu acho que tem a ver com o movimento do carro que eu estava passando. Sou muito sensível, acho que todos nós somos, mas acho que a gente tem que prestar atenção nisso. A como o mundo exterior nos reforma e nos forma, né? Porque isso como criadores, seja do que for, é definitivo, né? O mundo nos atravessa. Espero ter respondido. Obrigado, Márcia. E para encerrar, uma última coisinha, apenas porque a Márcia esteve, foi em 2013, Márcia, você disse há pouco, você esteve Sim, 8 há 8 anos anos atrás para um atrás, projeto. 2015, aqui, num projeto, a convite do Daniel, chamava Portrait d'Artiste. E aí conta você, quer contar? Não, você é a convidada de honra. Daniel, conta porque você sabe explicar melhor. Dentro de um projeto que nós temos que se chama Retratos de Artistas, Portrait d'Artiste, l'une des invités, c'était Marcia Béchara et les étudiants de master de gestion de projets culturels avaient la commande de faire un portrait de Marcia. Et 3 étudiantes de master ont lu l'œuvre traduite à l'époque. Mince, maintenant, ça aurait été différent. Et on passait quand même toute une journée avec Marcia à Paris en train de travailler et d'essayer de cerner qu'est-ce que c'est que la vie de l'écrivaine Marcia Béchara, la brésilienne qui était à Paris à ce moment-là. Et l'un des résultats, c'est qu'elles ont essayé de recréer ici à Clermont-Ferrand l'une des nouvelles. Qui s'appelle Le Cheval. Le Cheval. Para encerrar esse momento, cette rencontre littéraire, je vous invite justement à regarder cette production des étudiants de l'UCR. Guadalupe era um travesti imenso, largo como um açude, tenso como uma fibra jovem e espraiada, albino e forte como um tigre asiático, subia as escadas ricocheteando os degraus, os cascos do salto faiscando e faiscando. Jura, meu bem, jura. Alô, carnavalha, saravá, mostra essa perna, filha, essas batatas, essa resistência. Adorava a resistência, enobrece a carne posta à mesa, a cama. Todo mundo quer ser feliz e Guadalupe dava a impressão de que conseguia. Você poderia até tentar encontrar alguma dúvida debaixo daquela testa indiscreta e vermelha, mas um calor saltava imediato do rosto dela e Guadalupe não enganava. Pariu duro, o sol subindo a pino e ela endiretando as saias no varal, prendedores entre os dentes equinos, olhos fixos e quase doces no trabalho. Se notasse você espreitando, cantarolava baixinho, sem virar a cabeçorra. É o dia em que me queiras. Você talvez se assustasse com a imagem de Guadalupe albino, sem a peruca ruiva, totalmente liso, o topo daquele monte de homem composto brilhando, feito um sol redondo, as taxas de prender entre os dentes aquela cobra túrgida no sol de uma cidade grande, aquele bebê enorme, agressivo.
a saeta desbotada, carcomida, mal disfarçando um enorme bulbo pulsante por debaixo, cheio de veias azuis e suor cristalino. Um cavalo, esse travesti. E ele viraria para você um daqueles seus olhos pungentes e doces, olhos sem pelos, olhos brancos, e sua pálpebra descreveria um movimento longo e quieto. É o dia em que me queiras. E você pensaria que espécie de animal seria capaz de gestos tão dissonantes, ao mesmo tempo tão rítmicos, fascinantes, no hemorrágico de um dia de sol, numa grande cidade. Merci beaucoup. Senhoras e senhores, Márcia Bechara.